Olá, sejam bem-vindos ao Médico Líder Podcast. Aqui a gente compartilha um pouquinho da vida do médico, compartilha um pouquinho da profissão, da atuação na especialidade. E é um espaço onde tem um bate-papo muito legal, principalmente com os parceiros aí que eu já atuo no dia a dia. Então vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Médico Líder Podcast. Hoje eu estou aqui com a doutora Fernanda Bairão, otorrino, aqui em São José dos Campos. E não tem nem que falar, vai ser um prazer conversar com você, compartilhar um pouquinho com todo mundo. Quem é a doutora Fernanda? Obrigada, viu, por aceitar o convite. Obrigada pelo convite aí, pela oportunidade e de bater mais papo, né? Mais um pouquinho, né, doutora? Sim, mais um pouquinho. Mulheres que gostam de falar. Doutora, vamos lá, vamos iniciar nosso bate-papo. Conta um pouquinho para mim, quem que é a doutora Fernanda? Ó, pergunta difícil já. Bom, meu nome é Fernanda, eu tenho 45 anos de idade. Eu sou otorrino, eu nasci, cresci e fiz faculdade em São Paulo, fiz na Santa Casa em São Paulo e aí acabei fazendo residência lá mesmo. E aí nunca pensei que fosse sair de São Paulo, né? Minha família é de lá, do meu marido é de lá. Mas aí no finalzinho da residência, a gente era recém-casado, ele recebeu uma proposta de trabalho para vir trabalhar em São José. E aí a gente acabou vindo, assim, só os dois, novinhos. Alguns outros amigos dele vieram também. E aí basicamente eu comecei a minha carreira aqui, né? Legal. Então, isso já faz 18 anos. 18 anos? 18 anos, Olha que interessante, eu não sabia. Eu achei que você era daqui. Não, são poucos joseenses, né? né? O pessoal brinca que joseense é uma raridade. Acho que hoje em dia eu vejo, assim, muitos médicos voltando. Sim. Mas da minha geração, a maior parte veio de fora. Então, os mais novos tem agora... bastante gente que vem de fora. É. Então, você é de lá, sempre foi de São Paulo. Sempre fui de lá, achei que fosse ficar lá. Tem alguém aqui em São José, da sua família? Hoje em dia todos vieram, porque aqui a qualidade de vida é muito boa, né? Sim, sim. Então, meu sogro e minha sogra vieram primeiro, já faz uns 10 anos. Depois meus pais vieram. Teve uma época que meu cunhado morou aqui, depois teve uma época que a minha irmã morou aqui. Então... E como que foi? Você veio para São José, chegou aqui, você não tinha nada determinado ali? Não, mas antes de vir, a gente já começou a dar uma sondada, né? Eu tinha uns 2 ou 3 colegas de turma que eram joseenses, tem uma amiga nossa também que estava vindo para cá, e aí conversa vai, conversa vem. Na época, o Hospital Municipal estava passando para uma gestão de OSS, né? Uhum. Então, teve essa transição, assim, de ser uma gestão pública para uma OSS. Sim. E aí, a gente ficou sabendo que eles estavam contratando. E aí, eu fui legal. lá, aí tive uma indicação de um otorrino aqui da cidade, que a gente conheceu, através desses amigos que estavam vindo junto. E aí ele endossou, né, meu currículo lá, e aí eu fui contratada. Então, na verdade, assim, eu terminei a residência, minha residência terminava dia 31 de janeiro, lá em São Paulo. E aí, no dia 4 de fevereiro, que era, tipo, a primeira segunda-feira, eu já fui atender no ambulatório. Que legal! Aí eu fiquei lá uns anos, uns 4. Deve ter sido uma fase legal. Foi um aprendizado. Legal. Porque eu brinco que os meus colegas ficaram em São Paulo, né, meus colegas de turma, então... Você termina a residência, você ainda fica querendo ficar vinculado ali ao hospital-escola, porque a gente tem um pouco de insegurança, de já sair fazendo tudo. E eu falo que o meu R4 foi no hospital municipal, porque atendia uns casos bem assim, era um hospital porta aberta. Então, sim. atendia Acho que até hoje o pessoal que começa cirurgia, lá aprende bastante. E na otorrino não era diferente, assim, porque a gente tinha que cobrir as urgências. Então, assim, a gente operou bastante, era uma equipe, na época a gente estava em 3 otorrinos, aí depois foi chegando, né, 4, a gente chegou a ficar, acho que em 5 uma época, e aí depois eles assumiram o AME, né, quando teve a transição da gestão, aí eu fui pro AME também, que daí eu já estava com... Que foi uma escola, então, para você? Foi. Legal. E atender SUS também é bom no começo, né? Todos falam mesmo que é importante. Exatamente. Sim. Operar, atender. Paralelamente, eu fui começando o consultório, né? Então... E quando, voltando um pouquinho, né? Quando você fez a medicina,
você já tinha familiares médicos? Não, Não, ninguém? Ninguém próximo. Tinha um tio-avô, mas que eu não conheci. Acho que era só Olha. ele mesmo. E, E meu então, bisavô foi médico. Meu bisavô foi aqueles médicos de aham, bem. tradicional, né? Ele era qual especialidade? Era clínico geral, né? Na época. Não E, tinha nem e residência. como na que época foi, dele. então? Quero fazer medicina. Foi você? Não Foi. teve uma influência, assim? Teve. Na verdade, foi. Eu estudava numa escola em São Paulo que era muito forte na parte de exatas, assim, sabe? Era uma escola que era bem voltada para o vestibular e a gente tinha bastante aprovação e tal. E aí eu achava que eu ia fazer engenharia, porque eu tinha facilidade. Então, Jura? na época não tinha muito essa coisa assim, de fazer teste vocacional. Eu tava começando, né? Mas você pensou em fazer Eu ia engenharia? fazer engenharia. Então porque você é do exatas? eu tinha facilidade. Ai, que Mas, legal. assim, meu pai é geólogo e minha mãe era pedagoga. Então, assim, não tinha muito. Não Aham. ia seguir a carreira deles, assim, né? E aí, meu pai falava assim: faz o que você quiser, eu não vou opinar. E aí, tá bom, acho que eu vou fazer engenharia. Aí, eu tava, acho que no primeiro ano do ensino médio, né? Aí, eu fui fazer intercâmbio, fiquei 6 meses nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei, a gente tinha uma colega de sala, assim, que tinha estudado com a gente a vida inteira. Eu estudei bastante tempo nessa escola. E ela tinha uma doença crônica e ela ficava, assim, internada alguns períodos. E ela estava numa fase que ela precisava de bastante internação, né? Ela tinha Nossa. fibrose cística, é uma doença que ataca bastante o pulmão, dá umas pneumonias, e aí o pulmão vai ficando enfisematoso. Então Era bem amiga. ela era amiga de todo mundo, porque a gente conhecia ela desde pequena. Ela sempre tinha estudado na escola. A mãe dela era professora da escola, então ela era muito querida, todo mundo gostava e sabia da situação, e a gente ficava tentando ajudar, né? E aí, nessa época de vestibular, a gente tinha que levar matéria para ela, porque a mãe dela pedia, e além do que, acho que era meio para ir lá ver ela, né? Sim. Então, a gente ia e ela ficava internada no Instituto da Criança, lá em São Paulo, no HC. E aí, eu era muito descolada com o metrô, porque eu sempre andava de metrô em São Sim. Paulo, eu ia para a escola de metrô, e aí, tá bom, eu levo. Aí, comecei a ir, levar o caderno e tal. E eu comecei a ficar no hospital com ela, passar a tarde. Fui algumas vezes e falei, gente, isso aqui é legal. Porque o que me encantou foi realmente, assim, o relacionamento dos médicos com ela. E o cuidado, assim, e era tipo uma família, porque como ela estava sempre internada, todo mundo conhecia ela no hospital e ela Estava no ambiente, né? Exatamente, Você era via tipo uma tudo. segunda casa para ela, né? E aí eu comecei a olhar com outros olhos. Eu falei, gente, isso é legal, né? Cuidar e ter esse vínculo. E aí eu fico até. Ai, que demais isso. Aí eu mudei, falei, fazer medicina. Não acredito! Nossa, nunca ia imaginar isso. Sabe o que é engraçado? Assim, eu não fiz medicina, mas eu entrei na área da saúde também porque eu comecei a ser voluntária no Vicentina Aranha. E aquilo me impactou muito. Eu tinha 16 anos. Eu acho que essa idade a gente tá muito sensível para essas Isso. coisas. E né? eu falei, eu quero esse ambiente, eu gosto disso. E eu fiquei na área da saúde e eu falo que isso é uma coisa que assim me influenciou muito. Eu tenho alguns amigos de turma, assim, que é engraçado que às vezes a pessoa já entrava assim, falando, eu tenho uma amiga que falou, eu vou fazer oftalmo no primeiro ano. Gente, mas por que oftalmo? Nenhum médico na família também. Mas ela tinha um problema de vista, então Olha ela... só. Mas Aí tem ela- uns casos E ela assim. fez oftalmo e ela é especialista no problema dela. Ai, que demais! É muito legal, né? É legal que, assim, essa história traz também muita questão de propósito, né? Mas a sua amiga, ela ficou Aí bem? ela faleceu. Ela É faleceu uma dessa doença? É uma doença que tem uma letalidade mesmo. Hoje em dia ela é mais Mas ela controlada. faleceu depois? Logo depois. Ah, foi bem Porque, no período na ali. verdade, a gente se formou, ela chegou a formar com a gente. Aí eu já estava na faculdade, porque eu terminei o terceiro ano, prestei vestibular, passei, Já passou. fui. Então eu estava no primeiro ano da faculdade e aí ela faleceu no comecinho do primeiro ano. Que era já uma situação esperada, vamos pensar assim. Ela, esses últimos meses, esses últimos 1 ano e meio, assim, que foi esse ano que a gente acompanhou, ela teve muitas internações, assim, ela mais ficou no hospital, e aí pega infecção, né? Ela estava até esperando um transplante, né, de pulmão e coração, ia ser um dos Ai, que primeiros, pesado. né? E Ela ia jovem, fazer, né? ela já estava até, na época, em Porto Alegre, que era onde fazia
esse transplante, ela estava lá aguardando já. Mas aí ela não resistiu e faleceu. Então, porque super jovem, terceiro 18 ano, anos. né? Terceiro Ela ano tinha de ensino 18. médio. Acho que ela já tinha feito 18. E A isso gente- foi no terceiro ano do ensino médio Não, ou foi antes? depois. Não, Ela não. o quê? Você começar a ir pro hospital. Foi no segundo. No segundo quando ano. eu Super voltei- jovem. Super, tinha essa idade, 16 É, anos. que É muito impactante demais, mesmo. É uma é. idade que eu acho que a gente tá sensível, né? Sim. E aí você entrou e viu que era aquilo mesmo. Aí a gente entra e a faculdade é muito legal, faculdade de medicina. Não sei se você, quando as pessoas vêm e Aham. conversam, contam, assim, é um ambiente muito gostoso, de muita amizade, de convivência. É, eu vejo que vocês têm encontros A às gente vezes, continua né? amigo, né? É. Até hoje. É muito Então, tempo também, né? muito. O nosso grupo de WhatsApp da minha turma é todo dia a gente conversando. Que legal. É bem isso. legal, a gente se dá bem. É muito intenso, né? Então você passa alegria junto, você passa perrengue junto, você tem história para contar. Então hoje a gente Sim. senta, encontro de turma, conversa. Os meninos, principalmente às vezes que moraram em república, Aham. são amigos até hoje. Você não precisou, né? Eu você morei já- em casa. É, Acho já que meu pai tava. foi bem esperto. Eu passei direto, ele falou: não, fica aqui. Você vai e volta de metrô, tá tudo certo. Mas foi bom, né? Foi já bom. tava ali. Foi bom, foi muito bom. Porque eu acho Mas eu que... entrei novinha na faculdade. Novíssima, então né? Tinha 17 anos. E os Nossa. colegas já eram um pouco mais velhos, porque não é tão comum entrar Mas direto, é que você já né? passou, já... Não, aí foi, mas tinha gente também que tinha entrado direto, e a gente vai. Sim. Tem muito esporte, né, na medicina. Então, Que lá você em faz, São né, na Paulo, faculdade. lá em São Paulo é bem tradicional, assim, você entra, toda a faculdade tem uma atlética e bora treinar. E você fez alguma coisa? Eu jogava vôlei, handball, eu era da Ai, atlética. Que legal! Eu era diretora de modalidade, que é um cargo que você tem no segundo ano, que você que tem que levar as bolas, você que tem que levar Que o demais! pagamento técnico, entendeu? Você que liga pra todo mundo. Na época nem tinha WhatsApp, né? Você fazia Eu isso? ligava, vai ter jogo, não sei o quê, não sei o que lá, vamos, quem vai? Então eu tinha que fazer isso. Que demais! Aí depois, no terceiro ano, eu fui da atlética, daí eu era chefe dos DMs, né? Meu cargo era esse. Então eu ajudava das meninas, né? Ajudava a coordenar tudo, aí Olha! organizar a competição, a Intermed, né? Que é super Super tradicional. jovem! A gente Tava lá. ajudei a organizar no meu ano. Então, assim, Legal. não saía E da que momento, faculdade. que veio a otorrino? No final. Bem no final, No né? final. Que você tem que decidir no final, né? E eu tava bem, assim, decidida a fazer pediatria, porque foi Ah, o meu jura? lugar, assim, né? Onde eu falei, não, vou Sim. fazer medicina. Foi dentro ali da pediatria do Instituto da Criança. Aí, quinto ano, a gente passa na pediatria, eu falei, gostei, acho que é isso mesmo. Ia passando nos outros, falava, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Aí, no sexto ano, a gente passa na otorrino, né? Lá na Santa Casa. A gente fica, acho que 3 ou 4 semanas na otorrino. E eu adorei o estágio, eu adorei o departamento, as pessoas que estavam lá na época, então assim, quem ia ser meu residente, meu R+, né? Porque isso influencia Sim, muito, né? Então o sim. ambiente influencia. Quem eram os professores? Eram professores muito gabaritados, assim, muito. Os chefes do serviço eram bem reconhecidos, são nomes bem expoentes hoje em dia no Você otorrino. tava com a pediatria na mente, com a pediatria na mente, mas aí na hora que você entrou ali na Na otorrino... otorrino, eu falei, isso aqui é mais legal, acho que isso aqui é mais legal do que pediatria. Porque eu também não queria muito, assim, eu gostava muito de paciente. Então, eu gostava de adulto, eu passava nos estágios na clínica, eu gostava. Passava na cirurgia, eu gostava. Eu gostava, assim, poucas coisas eu não... Falei, não, isso não. Obstetrícia eu não queria, cirurgia geral eu não queria, ortopedia eu não queria. Mas ali, pediatria, clínica, que a gente passa nas áreas grandes, né? Cirurgia eu achava legal, algumas coisas. Então, quando foi na otorrino, eu falei, puxa... E oftalmo eu lembro que eu gostei bastante também, mas é um estágio mais curto, né? Uhum. Aí eu falei assim, puxa, acho que otorrino é uma coisa que, poxa, eu vou atender de criança até adulto, idoso, eu gosto. Tem clínica, tem cirurgia, eu falei. E a gente até brinca, né? Isso eu assisti outro dia um podcast de otorrino mesmo. Uhum. Aí ele tava falando assim, o entrevistado falou que ele tinha escolhido porque ele queria fazer lá, sei lá, acho que era cirurgia. Aí ele olhava o pessoal da cirurgia tudo cansado no hospital, passava todo mundo de cabisbaixo. Aí eu olhava assim, o pessoal do otorrino passando, dando risada, Tava tudo bem. conversando. Ele falou, esse pessoal aí tá mais leve, acho que eu quero isso. Faz E tem a cirurgia ver, também, né?
É porque aí a eu pediatria, decidi. ela é mais clínica, né? Sim, algumas especialidades, tipo UTI, você tem. E você tem as especialidades cirúrgicas. Você pode fazer cirurgia Sim, só a pediátrica, cirurgia, mas aí você tem que isso. fazer cirurgia geral antes, né? O Ah, cirurgião sim. pediátrico faz cirurgia geral e depois faz a E aí, especialidade. a otorrino tem que fazer, não? Não, otorrino é direto. Então você Ah, sai do 6º ano, presta. E aí, hoje em dia, ainda são 3 anos, né? Mas eu sei que existe um movimento aí de tentar aumentar. Porque a e, especialidade cresceu e aí muito, você né? já foi para otorrino? Direto. Foi tudo assim, papapá. Ah, que É. legal. Ah, mas eu era muito nova também, né? Então, aí você foi no embalo ali, Fui, já lógico que você passei. escolheu, né? É. Aí eu acabei passando na Santa Casa mesmo, que era onde eu tinha estudado a vida inteira, onde eu tinha feito meu internato, meu estágio de otorrino, onde estavam meus amigos. E aí eu falei, não. E Aqui nesse mesmo. começo de carreira, você tem mais essa parte cirúrgica ou não? Ou não? Faz tanto clínico quanto Na cirúrgico? residência é a especialidade como ela é mesmo, né? Então, o dia a dia dentro do hospital você chega no primeiro dia, se era seu dia de escala cirúrgica, você já ia pro centro cirúrgico. Ah, Então, tá. teve gente que no primeiro dia já fez amidalectomia, já fez adenoidectomia. Você faz com supervisão, né? Então, você faz um Sim. pedacinho da cirurgia, daí o chefe faz o outro, o R+ faz o outro pedaço. E Então, nesse começo, quando você veio para cá, você foi pro hospital, né? Aí uhum. você fazia os dois. Aqui, sim, eu É. atendia como otorrino. Então, eu fazia ambulatório e tinha dia de centro cirúrgico. Cirúrgico. E ainda ficava de plantão à distância. A gente dividia por dia, né? Cada E dia essa era parte um. cirúrgica é uma parte que você gosta Eu bastante? gosto, eu gosto, É. eu gosto. Que E você já fez bastante, né? já, mas a gente vai se achando, né, dentro da Uhum. especialidade. Como eu acabei não fazendo uma subespecialidade, que logo que eu vim para cá, fui trabalhar no hospital, ir para São Paulo era difícil. Sim. Para tentar fazer uma sub. E a estruturação das subespecialidades estava começando ainda. A otorrino passou por muitas transformações esses últimos anos, assim, de expansão de tecnologia, de técnica cirúrgica. Então, a gente viu mudança de técnica cirúrgica, a gente viu mudança de introduzir tecnologia. Por isso mesmo, né? Por esse avanço tecnológico, Sim, né? sim. Uhum. Então, na época que eu fazia residência, a cirurgia de vídeo, ela era assim, não tinha vídeo para todo mundo. Então, a gente operava nariz sem vídeo, septo, turbinera, tudo sem. Hoje em dia, imagina que eu vou entrar numa cirurgia sem vídeo. Sim. Então nisso Mas antes você fazia. fazia, aprendi a fazer sem, né? Uhum. Então, Daí, quando você chegou aqui, e aí, que momento que você começou a fazer mesmo consultório? Não só essa parte hospitalar. acho que um ano depois que eu cheguei, eu já fui atender eu consegui credenciamento de uns convênios locais, né? E aí já fui atender no consultório de uma colega. Aí atendi com ela lá, acho que foi um ano. E ela acabou pedindo para ela acabou aumentando os horários dela e falou: como você está começando? E aí, assim, né? Você vai entendendo que não é só você chegar e começar a sentar e começar a atender. Tem toda uma burocracia, né? De empresa, Sim. de vigilância sanitária, de licença da prefeitura. Aí ela falou: eu acho melhor você. Porque daqui a pouco eu vou ter que pedir para você sair, porque realmente ela tinha entrado na Unimed na época e o Então, movimento dela ia aumentar. bombando, sim. Aí ela falou: não dá para dividir a mesma sala tal. Eu falei: tá bom. Aí fui para um outro lugar. Aí também era uma Onde? clínica ali do lado do Vicentim, né? Tinha várias especialidades. Aí eu tinha meu cantinho lá, dividi a sala, aí fiquei lá alguns anos. Acho que uns. Que lá tinha a sala para você, dava para você usar Eu usava meio período. Como eu trabalhava no hospital também, então eu tinha uma carga horária lá e tinha alguns períodos de consultório. Aí eu engravidei da primeira filha, aí ela nasceu. Aí eu diminui um pouco o hospital, diminui um pouco o consultório. Aí eu engravidei de novo. Aí quando eu tava grávida da minha segunda filha, aí a doutora Jun, que é uma otorrino aqui da cidade, bem renomada, assim, ela me chamou, falou: Fernanda, você não quer vir aqui dividir a sala comigo? Tá, eu comecei a dividir a sala com ela. Aí era um consultório só de otorrino. Mas aí você chegou a parar o hospital? Não. Eu já tava só no AME nessa época. Foi diminuindo, né? Fui, porque como tinha esse deslocamento de ir até o outro lado da cidade, aí pega a criança no berçário, a gente não tinha fase, rede né? de apoio, né? Não tinha ninguém aqui, era eu e meu marido. Então, assim, criança ficava doente, era aquele desespero, assim, onde que eu vou... Quem vai chiar menos, né, se eu não aparecer? E aí, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí eu comecei a atender com ela. Aí eu fui diminuindo, assim, um pouco aqui, um pouco ali. Foi fazendo essa Foi fazendo a transição. transição. Aí, acho que mais ou menos em 2014,
14. Eu ainda fiquei um período no AME durante um bom tempo, fazia um ambulatório só de nasofibroscopia. Não atendia mais, só fazia esse ambulatório. Aí depois eu saí e aí fiquei só no consultório. Daí você falou, agora... Mas isso já faz tempo, foi uns 10 anos atrás. E você ficou nesse consultório com ela? Fiquei, a gente começou a trabalhar juntas, assim, em 2011. Tava grávida da Camila, 2011. Aí fiquei lá até final de 2022, 11 anos juntas. E por que você resolveu ter o seu? Na verdade, lá meio que já era o meu, porque Já era? a gente usava assim, a mesma sala. Então, eu sempre tive muita autonomia, né? Ela me ajudou muito assim, nesse começo de credenciamento de convênio. Eu comecei a atender mais convênios. Aí você vai selecionando, né? Os que pagam melhor, tinha bastante movimento cirúrgico. Mas eu tive uma proposta na sala ali, que eu tô agora. E aí, a sala era uma sala legal. Ela chegou aí comigo ver a sala, mas aí ela falou, acho que eu não quero ir, porque o que a gente atendia já era dela. Uhum. Aí ela falou, eu já tô assim, em outra fase, né? Você é mais nova e tal, então veja aí o que você quer fazer. E eu comecei a pensar no futuro, e aí foi meio que virou uma chavinha assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar daqui para frente. Como que vai ser a questão? É isso mesmo, é a crise dos 40 anos, mais né? um momento de transição. Que você para e pensa, é isso mesmo? Eu vou continuar atendendo nesse volume, porque o convênio chega uma hora que você esgotou ali o seu limite de ganho. Para você ganhar mais, você tem que atender mais, né? Então, isso para mim não era uma possibilidade. Começa a ficar cansativo, a gente vai ficando mais velho, você fica... né, mais cansado, tem as demandas dos filhos em casa. Sim. Então, comecei a pensar assim, quero crescer mais, não quero? Dá para explorar essa parte de consultório particular? Não dá? Aí o Li, né, que é bem amigo nosso, quando ele começou o consultório, ele já começou só com particular. E aí ele incentivou bastante. Aí meu marido falou assim, vai, né, vai que vai ser bom para você tem uma chance de crescer. Um ritmo diferente. E se não der certo, eu volto para trás, velho. Porque, né, querendo ou não, podia chegar para ela e falar, não deu certo, quero voltar. Acho que não ia ter tanto problema. E no seu consultório, onde você tinha uma demanda grande de convênios, você já atendia bastante criança ou era mesclado? Era mesclado, mas eu sempre gostei muito de atender criança. Foi gerando indicação, será? As pessoas falam, né, que os seus pacientes, eles são parecidos com você, né? Vão ter na sua cara. Então, foi meio que isso. Como eu gosto de atender criança, tenho paciência, eu gosto de operar criança, eu gosto de dar atenção para a mãe. Depois que eu virei mãe, eu entendo mais ainda. Então, acabou que eu sempre tive um movimento de criança. Por exemplo, eu e ela, proporcionalmente, eu e a Jun, eu atendia mais criança do que ela. Aí chegava uma hora até que ela falava assim, não, pode ir com ela. A criança, às vezes, ela até direcionava, né? Ela atendia, mas às vezes, uma outra se mandava para mim. Eu tinha mais movimento de criança. Porque realmente tem a questão também do jeitinho que você atende. Criança, querendo ou não, é um outro perfil. Então, não é todo mundo que atende adulto que tá afim de atender criança. Já criança, para você atender adulto, é muito mais tranquilo. É mais tranquilo, é verdade. Né? É verdade. Porque o que eu vejo hoje no seu consultório é que você atende, sim, os adultos, mas você tem essa demanda, né? Tenho. De criança. Até eu acho legal que você fala que você atende a família, né? Então, porque às vezes... e o otorrino tem disso, né? Às vezes os próprios pacientes, eles não entendem que é uma... Porque todas as outras especialidades, tirando o otorrino e oftalmo, é assim, você tem o cardiopediatra e o cardio adulto, o endócrino pediatra e o endócrino adulto. Então, é meio que instintivo você pensar, tem o otorrino pediatra e o otorrino adulto. Até existe a otorrino pediatria como uma subespecialidade. Sim. Mas todo o otorrino geral é capacitado para atender qualquer público, né? Sim, de 0 a 90, de 0 a 100. Então, é muito comum, assim, às vezes, assim, falava assim, né? Os pacientes me contam, né? Grupo de WhatsApp. Alguém conhece o otorrino pediatra? Aí botava o meu nome. Eu assim, gente, eu não sou otorrino pediatra, eu sou otorrino geral. O otorrino pediatra tem que fazer uma subespecialidade. E é comum também, às vezes, chega lá a família, a mãe começa e tal. Aí daqui a pouco fala, você atende adulto? Atendo. Todo otorrino atende adulto. Então vou marcar pra mim. Então começa, às vezes, e acabou que chega pela criança, mas aí a gente, né? Então tem famílias que vieram
pela criança, operei a criança, daí o irmão, também tem que operar, daqui a pouco opera o pai, aí e é legal, isso é uma coisa legal da especialidade. E sobre as cirurgias na otorrino, tem cirurgias que são mais comuns, assim, que você é mais recorrente? Tem. Na otorrino, acho que as cirurgias mais comuns em criança é retirada de adenoide, de amígdala, colocação de tubinho de ventilação, que são cirurgias muito comuns na população pediátrica em geral, né? Então, acho que essas cirurgias tá entre as 3 mais comuns que uma criança precisa fazer, né? A retirada de amígdala, né? A gente ouve muito falar, né? Criança fazer. Mas normalmente a indicação é por quê? Faz muita diferença na qualidade de vida. Muita. Se não fizer, como que é? Tem muita doença? Como que é no dia a dia isso? Geralmente, a indicação principal para você fazer a adenomidalectomia é por obstrução de via aérea. Então, às vezes, na infância, é frequente de você ter um aumento tanto da adenoide quanto das amígdalas. E como elas estão na via aérea, na passagem do ar, elas tampam a passagem do ar. Então, a criança começa a ter sintomas obstrutivos. Ela ronca, ela fica respiradora bucal. E isso traz alguns prejuízos, né? Então, geralmente afeta a qualidade do sono, né? A criança, ela não dorme bem, ela fica respirando pela boca, vai dando alteração crâniofacial. Então, o céu da boca começa ele vai sendo modelado, né? Pela passagem do ar, aí isso altera a formação da arcada dentária. Então, sim, que é esse respirador bucal. É que o criança respirador bucal. baba, A gente bate o olho numa criança e é capaz de dizer que ela tem traços de respirador bucal. E se ela fizer essa cirurgia, já melhora? Melhora, porque se a obstrução for por aumento de adenoide e amígdala, a gente brinca, né? A gente mostra para os pais, tirou com a mão, agora é outra vida. E geralmente eles dão esse feedback, né? Eles falam, nossa, é outra criança. Se eu soubesse, tinha feito antes, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque às vezes a gente não faz, porque a gente não tem esse conhecimento, né? O paciente às vezes não compreende qual é o benefício que ele vai ter. Então, você ouvir de um médico, seu filho precisa operar, os pais pegam uma trouxinha, viram e vão embora, não querem nem saber. E acontece às vezes o pediatra fala e eles vão digerindo aquilo, aí quando chegam com a gente fala, então é todo um processo. Eu falo para eles, é uma jornada, né? Eu falo, para mim, eu sei como é que é o antes e depois, mas vocês vão ter que passar. Nenhum pai quer ouvir que o filho, né, ainda mais criança, precisa operar e que vai se beneficiar, né? E tem alguma idade que, assim, até tal idade você opera? Não? Não. Daí é muito indicação, a gente não fica esperando e também não deixa de operar, entendeu? Às vezes você opera alguns que você olha e fala, nossa, essa criança aí devia ter operado antes, né? Sim. Acontece. Por causa disso, por causa do medo dos pais, aí vai empurrando, vai levando. A gente fica imaginando, né? Quando você vê, às vezes a criança já chega lá com 7, 8 anos já, tendo que fazer tratamento ortodôntico, né? Com o andar médio da face com pouco desenvolvimento. Aí você já até indica para também ir para um normalmente ortodontista. A gente pede para o ortodontista acompanhar. Quando a criança já está na troca dos dentes e tudo, eu sempre peço avaliação. Porque... Às vezes até antes, já tem uma alteração ali. Então você deve ter uma parceria também, uma indicação forte de pediatra. Tem, de pediatra, de dentista, ortodontista. Muitas vezes quando a mãe leva, né? Já vê, né? Porque tá com alteração na oclusão. Aí o ortodontista é a primeira coisa, eles abrindo a boca, eles também conseguem olhar para a criança e falam, precisa de um otorrino, precisa de uma avaliação. Porque não adianta eu pôr o aparelho se você não vai corrigir a respiração. Se é um respirador bucal, põe o aparelho, você vai conseguir corrigir muita coisa, mas tirou o aparelho, se mantém o padrão de respiração oral, você tem uma remodelação óssea de novo. E aí volta para aquela... E a recuperação dessa cirurgia? De adenoide e amígdala? A adenoide, eu brinco com os pacientes que é tranquila, né? Então, assim, de todas, essa é a melhor. E a amígdala é um pouquinho mais chata, né? A cirurgia de amidalectomia é uma cirurgia, assim, que muitos otorrinos, assim, nem gostam de fazer. Porque você está operando uma criança. Sim. É uma cirurgia que o pós-operatório é doloroso. Então, a criança, né, a mãe requisita ali, né, precisa de auxílio, de orientação. Tem criança, às vezes, que para de comer. Tem criança que dá muito trabalho no pós. A maioria depende, vai bem, né? A maioria vai bem. Criança, e né? tem risco de sangramento. E paga mal. O convênio paga super mal a cirurgia.
Então, assim, às vezes os otorrinos mais velhos falam assim, não quero. Sério? Não vou até lá, e param de fazer muitas vezes, né? Mas é uma cirurgia que continua tendo muita indicação, muita necessidade, né? Sim, não, Mas e a resposta é muito legal, né? muda vidas. Mas hoje em dia tem uma tecnologia nova que melhora bastante aí a dor recuperação pós-operatória. Tá, mas é caro, não é todo mundo. Mas acho que daqui Sim. uns anos vai ser o que a lâmina de shaver, que é um equipamento que a gente usa, hoje em dia, os convênios autorizam, a gente faz. Mas é o que você falou, né? Com a tecnologia vai ela mudando essas técnicas, né? Absorvida, né? Também. Então Absorvida a pelos cirurgia de convênios. amígdala, eu acho que o pós-operatório, por exemplo, um adulto, quando vai fazer amidalectomia, fica mal, né? É uma cirurgia que o pós é puxado. Mas é legal então, saber que já tem, né? Com essa tecnologia de radiofrequência, o paciente tem um pós-operatório bem tranquilo. Então, já existem uma outra opção. Ainda tem um custo, assim, extra para o paciente, porque o convênio não cobra. Mas é o que a tecnologia traz, né? Tem Isso que é começar normal. a usar para todo mundo usar, difundir, para ela ser absorvida, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou dos sintomas. A criança roncar ou até mesmo o adulto não é normal. Não é normal. É bonitinho, mas bonitinho. não é normal. Tem ronco que é bonitinho, a gente brinca, né? Então, bonitinho. Se a criança tá roncando, tem que avaliar. Tá? Porque o ronco é um sintoma de que tem uma obstrução de via aérea. Daí a gente tem que identificar qual é a causa. Nem a criança nem o adulto, né? Exatamente. O adulto, ele assim, não é tão bonitinho mais, né? Não. Geralmente, na consulta de ronco de adulto, assim, geralmente os homens têm uma tendência maior a roncar que as mulheres, né? E aí a esposa que marca a consulta vai junto. Quando chega casal, temos um problema. Quando chega casal, homem e mulher, fala assim, ela que marcou, já sei. O que o paciente tem é dor, febre. Então, ele geralmente saiu de um quadro de resfriado ou tá na vigência de um quadro nasal e acaba, depois de uns dias, tendo lá dor, febre e às vezes até supuração, né? Então, isso às vezes recorre na criança. Aí você tem que dar antibiótico. Então, a partir de 5 episódios em um ano, aí você já tá... Porque a gente escuta, né? Autorizado a indicar a criança tá sempre tendo dor de ouvido, é uma coisa tem frequente. Os critérios, toda cirurgia tem os critérios de indicação, né? Mas na colocação de tubinho, você tem 2 indicações principais, que são as otites de repetição. E nas otites de repetição, nas otites médias agudas de repetição, você tem entre um quadro e outro, o ouvido volta ao normal. Então, a criança teve infecção, aí você deu antibiótico, voltou ao normal. Aí, dali 2 meses, ela tem outra infecção, aí volta ao normal. Então, aí, nesses casos, assim, passou um ano, você viu que tem esse padrão, que a criança teve 5, ou ela teve nos últimos meses, aí sequenciais, ou ela é uma criança de... Aí você tem os critérios que vão relativizar essa indicação. É uma criança de difícil manejo, a criança não toma antibiótico, vomita, cospe, ou ela não responde para antibiótico. Tá. Você pode indicar a cirurgia. Daí a cirurgia nada mais é do que você fazer uma via de ventilação, que daí você dificulta o crescimento de bactéria dentro do ouvido. E essa cirurgia, assim como a cirurgia da amígdala, também tem um resultado legal, assim? Melhora bastante. Então, às vezes a criança, só o fato de estar com o tubinho ventilando o ouvido, geralmente a gente acaba tirando a adenoide junto, né? Tem um desfecho melhor quando você tira a adenoide, porque a adenoide está envolvida nos processos infecciosos do nariz. Então, você tira um dos focos de infecção ali no nariz, já resolve. Melhora muito o ouvido. Aí você ventila o ouvido por alguns meses, que é geralmente a duração que o tubinho fica, pronto, acabou o problema. E também você pode indicar o tubinho nos casos em que a criança, ela não tem agudização, sabe? Ela não tem dor, não tem febre. Mas o ouvido, ele começa a ficar sem uma ventilação adequada e ele vai secretando um muco lá dentro. Então, isso é silencioso do ponto de vista clínico. A principal característica clínica é a criança que não está escutando bem. Nossa! Porque tem um déficit auditivo ali pela ocupação do ouvido por catarro. Mas aí a cirurgia melhora isso? Total. Então, a gente sempre, né? Então, às vezes, você pega a criança, a mãe traz, às vezes, porque... E geralmente, assim, a mãe difícil ela vir porque acha que está escutando mal. Aí você examina, difícil, né? Ela veio porque ronca, porque está com o nariz ruim. Às vezes ela até fala, eu acho que ele... Ou está com atraso de fala, isso é mais comum. Se a criança com 2, 3 anos chega lá, né? Tinha que estar falando, não está falando pouco. A pediatra mandou vir. Aí você olha o ouvido, tem catarro. Aí você faz uma audiometria, tem um déficit ali pequeno, mas tem um impacto. Então, aí você indica a cirurgia, põe o tubinho. E isso melhora? Muito. Nossa! É super resolutivo. Que interessante. Aí a criança deslancha.
Porque Então, essa é uma indicação também esse bem déficit comum. de fala é porque ela não está escutando tão. Olha que interessante. Quando a criança está com atraso, hoje está muito assim, a gente tem visto muito, né, os transtornos do Sim, desenvolvimento, sim, e aí, pô, o atraso de linguagem aumentou bastante, né? sim. Aí, só que quando você vai ver, tem uma porçãozinha ali que é do otorrino, não é do neuro, é Ai, porque que ele tá barato. com secreção no ouvido. E essas cirurgias, elas são mais frequentes na parte infantil, né? Isso. O adulto, o que você vê como mais frequente, Adulto é assim? desvio de septo, né? Desvio de septo, né? É E tem obstrução algum sintoma que a gente Ah, consegue saber se tem desvio de tem septo? vários. É um paciente que O pessoal fala que o nariz fica meio tortinho, é verdade isso? não fica por fora. Na maior parte dos Ah, desvios, você não tem uma mudança da. não dá pra ver. Não. Poucos pacientes que têm desvio fazem uma laterorrenia acompanhando. A maioria, porque o septo tá lá dentro, né? Então, geralmente os desvios ósseos, assim, grandes, aí você vai olhar, tem um desvio de septo também, mas nem todo desvio de septo Dá pra ver, tem uma né? alteração externa. Sim, Mas geralmente é o paciente que tem nariz entupido, sempre. que tá sempre fungando, está entupido, ele pode roncar à noite, ele pode respirar pela boca, ele usa vasoconstritor, então o Já paciente tá gosta de acostumado a sempre. naridrina, o soro, a frim. Aí você vai examinar, você geralmente tem. Ou que tem sinusite de repetição, pode ter um desvio de septo associado. E é uma cirurgia também que, pelo que a gente vê, o pessoal faz e tem uma resposta muito legal também, uma né? cirurgia que tem uma eficácia, um impacto muito grande, né? Porque é uma causa mecânica, né? O sintoma de obstrução, ele é físico, é mecânico. Você corrige, melhora. Então, é muito engraçado, né? legal. Ó, a gente falou de amígdala, de tubinho, de septo. Todos a gente vê que depois o resultado fica muito bom para a qualidade de Fica. vida do paciente. Os né? pacientes têm um impacto muito grande e diretamente na qualidade de vida, né? Sim. A gente Respiração, né? Respiração, ela é o principal, né? Se você Sim. tem do ABC lá do trauma, é a respiração. Então, a gente vai respirar de alguma maneira, né? Uhum. Por maior que seja a hipertrofia adenomidaliana, não vai morrer, vai passar, vai respirar mal, Sim. mas vai respirar. E aí, respirar como deveria ser, com facilidade, sem restrição, sem resistência, né, para o ar passar, é muito confortável. A gente brinca, né? Eu falo para os pacientes, o meu papel é fazer você esquecer que o nariz existe. Porque se você lembra que seu nariz existe, ele não tá funcionando. Faz sentido. Ele é um lugar de passagem só. Até uma curiosidade para muita gente que não sabe que é comum. O médico otorrino, ele trabalha o nariz, mas também o ouvido. Explica. Garganta, tudo Explica. que o otorrino faz. Porque assim, Então, quando que eu vou procurar um otorrino? Então, o otorrino é o especialista, então, que cuida dos ouvidos, do nariz e da garganta, né? E a garganta se estende até a laringe, né? Então, nosso limite de atuação são as cordas vocais ali. Então, problemas de voz, alterações de voz, a gente atende. Você atende cantores? Atendo. Que legal. Então, alteração de paciente com sintoma de dificuldade no canto, ou às vezes profissional da voz, professor, palestrante. Que sente que tem alguma... cantor, tem as patologias, né, de uso, quem né? usa bastante. Nódulo, né, tem... Olha que interessante. Aí a gente que acompanha, então é o otorrino que cuida dessa parte. Que faz o diagnóstico e às vezes tem patologias que têm indicação de cirurgia. E muitas acabam indo para fonoterapia, né? O otorrino também é o profissional que cuida, então, da questão da audição, do equilíbrio, porque o ouvido é responsável pelo equilíbrio, então as labirintites, né? É o otorrino que tem a formação mais capacitada para atender. Sim. Os neurologistas atendem também, mas... primariamente é uma área da otorrino. Da otorrino. A gente tem o zumbido, né? Os sintomas auditivos como um todo, então as vertigens, as perdas de audição, as infecções de ouvido, né? As labirintites. Aí no nariz a gente tem a rinite alérgica, que é uma doença super comum, super prevalente. Aí desvio de septo, hipertrofia de adenoide, qualquer causa de obstrução nasal. O nariz é nosso, né? O nariz é nosso. Da face são nossos. Porque boca ainda o dentista mexe um pouco, tem o cirurgião de cabeça e pescoço, quando é tumor, eles que fazem, mas o nariz, se não for tumor, é a gente. E o ouvido também, né?
Que mais? Resfriados, gripes. Tem uma subespecialidade do otorrino que é a foniatria, então, que é uma sub que o otorrino geralmente que faz, que você cuida dos distúrbios de linguagem. Então, você identifica... Daí, geralmente, você faz parte de uma equipe multidisciplinar, né? Então, tem as apraxias, você tem os transtornos de desenvolvimento de linguagem, os atrasos de fala, em geral. Aí, o Mas é bem amplo. É bem amplo. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa recorrente, né? Que nem você falou. É muito comum, né? Sim. As questões respiratórias de via aérea superior, elas são muito frequentes. Então... otorrino é uma especialidade que tem uma demanda grande. Sim. Né? Ainda mais assim, se você não morar no litoral, assim, basicamente, qualquer outra cidade vai ter uma demanda grande, né? E uma pergunta que todo mundo tem dúvidas, né? Qual que é a diferença do resfriado e da gripe? Você sabe que a gente não sabe, né? Então, tem uma confusão mesmo. Então, o resfriado, ele é uma infecção, né, de via aérea superior, que o principal local dela vai ser o nariz. E um pouco a faringe, né? A garganta. Os resfriados são causados... A maior parte dos vírus de via aérea, eles causam quadros de resfriado. Então, são sintomas como obstrução, coriza, espirro, congestão, pode dar uma dorzinha de cabeça, mas o quadro fica muito aqui. Aqui, não tem dor de garganta. Pode ter um pouco, tá? Mas não é o que chama mais a atenção. A gripe, na verdade, ela é um quadro que é causado pelo vírus influenza. Então, gripe, quando você fala em gripe, do ponto de vista técnico, você já está falando, você está dando nome e CPF. É uma influenza. Você pode falar em síndrome gripal. Então, a doença gripe, ela é causada pela influenza. Aí, geralmente, você tem um quadro. O influenza é um vírus respiratório também. Quando ele faz a gripe, a síndrome gripal dele, ele faz, então, um quadro de mal-estar geral, febre... Né? Então, dor resfriado no corpo, não tem febre. dor de garganta, pode ter, mas a febre da gripe ela é muito mais intensa. Dor no corpo, a dor de garganta é uma dor importante, dor de cabeça. Você tem sintomas mais sistêmicos, assim, sabe? Sim. Não fica tão restrito a nariz. Pode ter sintoma nasal também. Aí pode ficar com o nariz congestionado, entupido. Mas ela é mais forte? De intensidade, derruba o paciente. Então, gripe, geralmente o paciente fica de cama. Né? Ele tem uma viremia importante. Ele consegue lidar ali. A influenza, Agora, você pode ter quadros de resfriado que o agente é o influenza. Só que ele não fez uma gripe no paciente. Entendi. O paciente só fez um resfriado. Outra pergunta então, comum é assim... Por que quando muda o tempo a gente fala você ficou resfriado ou gripado? Se porque mudou o tempo. Isso é real? Isso é mito, é verdade? Isso é mito, é verdade? Na verdade, assim, o frio não é o que faz a gente ficar resfriado. O que faz a gente ficar resfriado é um vírus que entrou ali. Então, o resfriado é um quadro viral, né? Mas o que acontece? Quando você tem uma mudança brusca de temperatura, o nariz tem que se adaptar de uma maneira rápida, às vezes. E aí, essa transição, às vezes, você tem uma quebra de barreira fisiológica, você tem um espessamento do muco, aí ele não consegue transportar o muco, e aí o vírus consegue ter uma brecha para entrar. Porque a gente está em contato com o vírus o tempo todo. Entendi. O tempo todo. Só que você fica doente uma porção muito insignificante do tempo. Tá. Então, a mudança de temperatura é um facilitador. Para algumas pessoas mais do que para outras. Aí são características individuais que a gente nem consegue mapear direito. É um facilitador, é que a gente já está acostumado a falar isso, né? E tem paciente que ele sabe. Tem paciente que fala assim, eu não posso dormir com o ventilador ligado. Sim. Não posso dormir de cabelo molhado. Sim. Eu fico resfriada. Mas é real isso? Né? Mas é porque para ele aquilo é uma quebra de barreira física do nariz, e aí o vírus entra. Se tiver não é toda, né? Não necessariamente toda vez, mas ele vai lembrar assim, toda vez que eu fiquiei resfriado foi porque eu dormi com o ventilador ligado. Ou com o cabelo molhado, né? Sim. Então, ele dorme muitas outras vezes com o ventilador mas ele associa, e existe essa associação, porque facilitou, né? Então, não, realmente, tem pessoas que dormem com o ventilador ligado, ficam entupidas, não sei explicar. Fica congestionado. Às vezes é só uma rinite vasomotora, é só a transição da temperatura, o nariz congestiona. Só outra que aí coisa, você tem uma facilidade para o vírus entrar e falar, você tá facilitando o vírus. Entendi. Outra pergunta que eu vejo que é comum, eu falo mais porque a gente é muito leigo, para vocês isso é muito normal, né? É a diferença de rinite com sinusite. Rinite e sinusite, é tudo it, mas a gente não sabe diferenciar. A sinusite
é uma extensão da rinite, a gente pode colocar assim. Então, a rinite, ela é uma inflamação que está no nariz. Então, rino é nariz, ite, inflamação. A sinusite é uma inflamação nos seios da face, que são os seios paranasais. Então, a gente tem o nariz, que é um corredor. Imagina assim, o nariz é um corredor de ar. E aí, você tem cômodos em volta que são conectados ao nariz. São os seios da face. A sinusite já dá Ela, uma ela não está propaganda. só no nariz. Tá. Ela estendeu ao redor do nariz, nos seios paranasais. Todo né? mundo que tem rinite tem sinusite? Não necessariamente, mas todo mundo, geralmente, que você tá com uma sinusite, a grande maioria veio de uma rinite. Sim. Tem sinusites específicas. Por exemplo, um paciente faz um implante dentário. E aí, a hora que põe o pino do implante, você tem uma quebra de barreira ali. Acabou o pino, atravessou. Aí ele faz uma infecção porque teve uma contaminação. Aí ele não tem uma rinite. Ele tem uma sinusite. Geralmente maxilar sempre, né? Então, é um E dos são casos doenças crônicas? São. Assim, podem... Mas... Assim, não. Em geral, não. As rinites, você pode ter... Então, a rinite é inflamação no nariz. Você pode ter alérgica. Você pode ter uma rinite irritativa, porque você foi limpar o chão com cândida, ficou espirrando. Usou o diabo verde, ficou espirrando. Sim. Exemplo que o paciente conta. Esse negócio é forte já na hora. Fumaça, né? Ficou com o nariz entupido. Tem as rinites hormonais, por exemplo, na gravidez. Algumas mulheres têm rinite gestacional. O bebezinho, quando nasce, tem a rinite do lactente. Então, você tem as alérgicas, as não alérgicas, que são só inflamatórias. Você não tem uma causa aquele quadro infecciosa. E você tem as rinites infecciosas, né? Então, que aí fica são mais... as rinites virais, as rinites bacterianas, né? Então, essas são... Só que, geralmente, é difícil até, às vezes, pra gente saber se é um quadro viral, bacteriano. Sim. Então, faz algum tipo de exame, é isso? A história, ela já direciona muito o diagnóstico. O exame físico ajuda. A endoscopia nasal, então aquela câmera chatinha que a gente põe no nariz, ajuda a gente é verdade. entender. Na consulta você consegue já colocar, né? O que normalmente aquele exame que chama, naso, né? Nasofibroscopia, isso. A naso você faz ali na consulta. O que ele traz para você, assim? Ele me traz todo um panorama de dentro da cavidade nasal. A cavidade nasal é comprida, né? Ela é daqui até a garganta. Então, quando eu examino com uma luz externa, eu vejo só um pedacinho, só a porta do nariz, a entrada. E aí, lá dentro, eu consigo ver como que tá a mucosa, como é que tá a região de drenagem dos seios da face. Tem secreção? Não tem. Tá muito edemaciado? Não tá. Tem desvio de septo? Como é esse desvio? Você já viu o desvio de septo ali na hora. Tem muitos desvios que, a hora que você olha aqui por fora, você não enxerga. Até porque, às vezes, o nariz já tá entupido aqui na frente. Então, a câmera, ela vai exatamente no caminho do ar, né? Então, a gente consegue ver. E aí, você vê a garganta, você vê a região ali do orifício tubário, que é para onde vai o ouvido, a ligação com o ouvido. Você desce, você vê, às vezes, preciso ver. Esses dias mesmo, foi uma paciente no consultório, que eu olhei a amígdala dela, é uma criança. As amígdalas, falei, um pouquinho aumentadas e tal, mas adenoide bem grande, né? Aí eu falei, nossa, tira ou não tira essas amígdalas? Aí eu fiz uma naso, aí eu olhei a adenoide. A hora que eu desci pra olhar a garganta, a amígdala da criança ia ela obstruía bastante a garganta dela. Daí eu falei pra mãe, a gente vai ter que tirar. Você consegue mostrar na telinha, né? Aí você vê corda vocal, você vê bem legal. Um exame que ele é a extensão dos nossos olhos, né? Eu nem considero um exame complementar. Eu considero como uma extensão do exame físico. Sim, porque realmente, como é que você vai olhar por dentro, né? O paciente chega com uma queixa de voz, tô rouco. Você consegue ver? Não, só com a câmera. Por que você tá rouco? É um resfriado, é uma lesão, né? É um pólipo, é um cisto, é um nódulo. Então, ai, que legal. Então, eu nem considero a nasofibroscopia como um exame complementar. É uma extensão do exame físico. E por curiosidade... Todo otorrino faz a naso em consulta? Todo mundo tem informação para fazer. É um recurso que, hoje em dia, todo mundo aprende a fazer na residência. Mas não é toda consulta que tem. Depende do... Às vezes você não precisa, mas o ideal é que você tenha um aparelho. Isso melhora o seu diagnóstico, né? Sim, então, porque daí você fez de acordo com a queixa, você tem essa indicação. Exato. Vou precisar olhar, não vou. O paciente vai por uma rolha de cera... Nariz tá bom? Tá bom. Você tem algum sintoma? Não tenho. Então, não preciso pôr a câmera. Eu vou olhar o nariz dele por fora, né? Então, vou olhar, fazer uma rinoscopia anterior, tá tudo bem. Então, mas não é todo paciente que precisa fazer. Não é todo paciente que precisa. Entendi. Mas quando precisa é porque a queixa dele tá ali na cavidade. Então, para eu olhar... E esse exame é pelo nariz, não tem nada a ver com o ouvido. Não tem nada a ver com o ouvido, é pelo nariz. Tá. O ouvido você faz aquele de olhar com a luzinha. O otoscópio, né? Aí, hoje em dia tem os videootoscópios que você conecta com o celular. É
legal, porque o ouvido também, às vezes, o paciente ele não vê, né? Então, o otorrino é muito assim. Pois é, O paciente, então. ele confia na gente, no que eu tô falando. Então, você ter a imagem ali, nossa, agrega demais no relacionamento com o paciente. Sim. Porque já daí o mostra. paciente, ele viu junto com você mostrou, você explicou, então ele vai aderir melhor ao tratamento, isso vai melhorar a sua eficácia, né? Então, por exemplo, às vezes isso sempre acontecia. O paciente chegava e falava assim, eu tô escutando mal, paciente mais idoso, eu queria fazer uma lavagem. Aí você olha o ouvido, não tem nada de cera. Nossa. Aí você fala assim, não, o paciente já não escuta mais tão bem, né? Já tá cuidando. E entendi. aí você fala assim, tá bom, mas eu vou pedir uma audiometria. Mas a senhora não vai fazer uma lavagem? Aí agora eu posso mostrar pra ele, Que não tenha necessidade. não tem cera no seu ouvido. Não precisa fazer lavagem. A gente vai fazer uma audiometria porque eu acho Pra ter o que... diagnóstico. porque senão eles falam assim, não, mas eu vim pra fazer a lavagem, eu quero lavar e escutar melhor. Não vai acontecer. A audiometria te traz diagnóstico, por exemplo, se a pessoa está ficando com algum problema auditivo? Sim, ela mede a audição, né? Então, mede o quanto que a pessoa está escutando. Aí você tem os valores da normalidade. E esse caso, normalmente, é só para pessoas de idade? Não, você faz para criança. Criança com atraso de linguagem, é super importante. Mas se não for que nem você falou, cera, tal, que caso normalmente que é? Às vezes a pessoa tem alguma questão genética para perder a audição? Tem várias, tem perdas que são no nascimento já, então o indivíduo nasce, né, com déficit auditivo, aí tem o teste da orelhinha, né, que faz parte da triagem, da triagem. Deve ser difícil para os pais neonatal. Saberem, né? Porque eles têm que ver a resposta. Você tem que esperar. Então, você tem o teste da orelhinha, que faz na maternidade, que é um teste de screening, né? Todas as crianças Todos os bebês no Brasil passam por esse teste. São testados. Se não são testados. É igual o teste do pezinho? Se eles não são testados na maternidade, eles têm alguma referência para fazer logo depois. Às vezes, quebrou equipamento e tal, mas é obrigatório, né? Deveria ser feito. Então, é um dos testes de maternidade. Aí ali você já vê, a criança tem o teste normal, teve resposta, então provavelmente ele tem um aparelho auditivo íntegro. Se teve uma falha, aí você vai fazer um reteste uns dias depois. Porque pode ser... Acompanhar. Líquido amniótico no conduto, né? Sim. Então, às vezes, qualquer obstruçãozinha de conduto já dá negativo. Então, ele é um exame muito sensível, né? Então, eu não sabia, não. Aí você retesta. Deu normal? Deu normal. Então, beleza. Então, assim, você afasta grandemente a possibilidade de ter um problema de audição. Ainda assim, na puericultura, o pediatra vai observar Pode acontecer. os marcos do desenvolvimento da linguagem. Então, tem perda parcial, às vezes, né? A criança tem uma perda moderada. Então, às vezes, ela responde no teste da orelhinha, ou uma perda progressiva. Ela nasceu com a audição boa e foi, né? Foi perdendo. Motivos pode ter então, vários. Essas assim. geralmente são genéticas, às vezes sindrômicas. Então, tem alguns testes que você pode fazer que não dependem da resposta do paciente que avaliam a audição. Então, esses testes, geralmente, a gente faz em criança que ainda não fala, né? E essa questão da audição, ela é sempre cirúrgica? Não. Ou você... Não. Que nem tem pessoas que usam um aparelhinho, A né? minoria das perdas são cirúrgicas. A maioria você tem que fazer reabilitação com... São perdas neurosensoriais, né? E você pode, então, aí, qual que é a ideia de você triar as crianças que nasceram surdas, né? Com perda profunda. Você dá a possibilidade de fazer um implante coclear, que é uma cirurgia, você faz um implante de eletrodo na cóclea, que é o órgão auditivo, e aí você pode fazer isso precocemente, porque daí a criança vai desenvolver o sistema auditivo dela com aquele estímulo. Então, o eletrodo vai gerar um impulso, porque ela geralmente nasce com uma perda coclear, né? Então, e essa cirurgia é o otorrino que faz? É o otorrino que faz. Então, é uma subespecialidade também, são os otologistas. E aí, eles fazem os implantes, e aí você pode fazer numa criança pré-lingual, que a gente fala. Que daí ela vai, com aquele estímulo, construir a base de dados dela para desenvolver linguagem. Então, é uma criança que vai falar. Ela não vai ser uma pessoa com deficiência auditiva que não é vocal, né? A gente às vezes pega, né, indivíduos mais velhos, principalmente hoje em dia, que não foram implantados quando criança, então aí usa linguagem, usa outro tipo de comunicação. E você tem casos assim que chega? Eu não faço implante, porque como eu não fiz subespecialidade... Não, eu digo de pessoas que te procuram que têm um problema de audição, que daí você vai encaminhar, né?
Mas... Criança geralmente já sai triado do pediatra. Ah, já vai direto para esse caso. A já ideia sabe, né? é você triar ali, ó, na hora que nasce, para não escapar ninguém. Ah. Então já tem a suspeita, você já vai referenciar para encaminhar, para acompanhar, e se for um caso de implante, você já dá essa possibilidade para a família. E casos de pessoas mais velhas que estão percebendo que estão perdendo essa audição? Aí é mais comum. Aí é mais comum. Aí é mais comum, é. Mas é a idade também? É, a maioria é a idade. É. Ou às vezes pessoas que trabalharam em ambiente com ruído. Ah, Então, antigamente não tinha esse verdade. mapeamento, não tinha essa segurança, essa preocupação, né, na medicina do trabalho. Hoje em dia, não, é super rigoroso, o paciente não pode ficar sem proteção, é tudo sim. mapeado, né? Então... E tem um prognóstico bom no sentido de... Não reabilita, né? O aparelho não faz voltar a audição. Ah, paciente, mas ele também faz dar uma segurada? Não, vai perdendo. Às vezes, por exemplo, você pode ter um paciente que teve uma perda induzida pelo ruído, mas que ele já teria uma predisposição genética. A maioria das pessoas, depois de mais velhas, vai ter algum grau de perda, né? Então, é bem comum. A gente pega um paciente com um pouquinho de queixo, 80 anos, você faz uma audiometria, não é uma audiometria igual era aos 40. Tem uma queda, né? Mas o paciente que, por exemplo, teve uma perda induzida pelo ruído, porque trabalhou numa fábrica dos 20 aos 60 anos, sem proteção, ele vai chegar nos 80, ele não saiu do zero. Então, a perda de degeneração pela idade, ela vai se somar com aquela outra. E é real que se você trabalha ao longo da sua vida em um lugar que tem muito barulho, isso pode te prejudicar? Sim, sim. A perda induzida pelo ruído, né? É bem documentado. Então, não é bobeira essa questão do EPI e tudo mais. Não, tem que usar. Interessante. E às vezes o paciente tem que ter até uma readaptação de função, né? Quando começa a perder. Porque começa a perder. Isso aí é um imbróglio, né? Porque dá problema judicial, né? Então, sim. Porque é uma perda... Mas às vezes a gente acha que é bobeira e não é bobeira. Não é bobeira. Principalmente quem é autônomo, né? Então, às vezes pega um marceneiro que trabalhou por conta. Ou motorista de caminhão que trabalhou por conta. Como é ampla essa especialidade, né? Quando a gente começa a conversar. É otorrino. E você sabe que é otorrino, eu vi esses dias. Em alguns serviços, acho que nos grandes serviços, é a especialidade mais concorrida hoje em dia. Você fala candidato por vaga. Olha! Tem uma procura muito grande. E hoje em dia o otorrino também avançou para a parte de estética facial. Estética facial, verdade. Então, tem otorrino que Isso faz... é uma coisa relativamente recente, né? Então, assim, na década... A pessoa vai 90, fazer um desvio de septo, mas aí ela já faz a parte estética. Exato. Era exatamente isso que acontecia, né? O otorrino que conhece a anatomia interna do nariz, devolve a funcionalidade... Para a gente é fácil aprender a fazer a parte estética. Verdade, é mais fácil, né? a gente aprender a fazer a parte estética do que um plástico fazer a parte interna fazer uma cirurgia. Então, às vezes a gente entra em cirurgia... É uma sub hoje? É uma sub. E aí já avançou, não é só mais a rinoplastia, né? Aí o pessoal começou já a fazer os liftings faciais, as bléfaros, otoplastia. A gente, na minha época, já era muita rino e oto. Fazer cirurgia de orelha de abano, Fazia bastante, porque tecnicamente é tranquilo, né? É uma cirurgia simples, né? Tecnicamente ela é fácil. Mas tem os borogodó dela que você tem que saber, né? E aí hoje o otorrino já... E aí o pessoal do otorrino foi avançando. E aí começou a fazer bléfaro, que é de pálpebra, e lifting. Porque o paciente, ele chega lá e... às vezes ele vai ter mais de uma indicação, né? Você fala... Já faz tudo. Nossa, mas a bléfaro vai chamar o plástico. Então, o pessoal começou meio que... Fala, não, é mais fácil eu resolver tudo. E financeiramente tem um retorno melhor também, Sim. né? Então, hoje em dia é uma área que cresceu demais. Realmente, já vi bastante otorrino que já tá nessa área estética. tem muitos otorrinos que fazem super bem. Super bem. Vocês já são cirurgiões, né? É uma outra técnica, mas... Mas é que aí tem a briga, né? Os sim. acham que invade o território deles, os oftalmos... Mas vai ter... Isso aí é normal. É normal. Isso é normal. Até falando um pouquinho disso, o que você mais gosta? Você tem vontade de fazer alguma subespecialidade? Eu já tive, mas eu gosto de tanta coisa. Eu acho que hoje em dia, se eu fosse fazer, eu faria rinologia. Porque é o nosso principal movimento, né? São as patologias de nariz. Então, fazer umas cirurgias mais extensas pelo nariz, assim, mais profundas. Então, fazer um acesso de base de crânio para um neurocirurgião é muito legal. Fazer cirurgia de seios da face, assim, eu faço
a cirurgia básica. Tem umas cirurgias mais avançadas, então eu não tive treinamento para isso. Sim. Até porque eu sou de uma época que isso tudo estava sendo difundido. Sim. Então, hoje, assim, os meus amigos, os meus contemporâneos, eles pegaram, assim, eles aprenderam e hoje em dia eles são os professores. Porque eles pegaram a evolução da técnica. É muito legal. Então, quando você vê lá na Santa Casa, eu vou no congresso, eu falo, nossa, o Marco tá dando aula de rino. Legal, né? Você fala, Dudu, nossa, dá aula em congresso mundial. Aí, que top. é muito legal. Isso muito é muito legal. top, né? Aí o Ricardo, meu Deus, ele é o bambambam da base de crânio, sabe assim? Sim. É muito legal você ver pessoas Mas que são da sua geração, que você hoje em dia também, são referência. Você também tem essa realização, né? Porque, eu tenho. Porque você tá na área realmente, não só pela história, mas que você gosta, que nem você trabalha com crianças, você trabalha com adultos. Mas acho que esse é o segredo, legal, é o contentamento, né? Eu não posso olhar para o que o outro faz e querer aquilo, se aquilo não foi o caminho que eu segui. Sim. Então, o caminho que eu tenho, que eu trilhei foi... Eu mudei para cá, eu optei. Eu falei, não dá para ir para São Paulo. Poderia, olhando para trás, poderia no começo do casamento ter ficado lá? Poderia, mas... Na época eu falei, não, Sim. a minha prioridade agora é outra. Eu vou mudar de cidade, vou me adaptar e depois eu vejo. Sim, sabe? sim. E aí falei, tá, então eu vou ficar na... Posso voltar e fazer uma sub? Posso. Tenho vontade? Tenho. Vou fazer agora? Acho que não. Porque é sempre isso. Então, assim, eu aprendi a ver, assim, a gente tende a ver muito, assim, o que a gente gostaria, que a gente acha que não tem. E a gente não dá valor para as coisas que a gente tem. Então, faz. Que a gente faz. Então, porque, não né? tem nada de errado. Sim. Você fazer o arroz com feijão não é demérito nenhum. De jeito você nenhum. fazer o arroz A quantidade com de cirurgia básico. que você falou aí, isso aí tem um impacto na vida desses pacientes então, absurdo. Assim, é aquela história, o paciente, ele não sabe se a cirurgia é fácil ou difícil. Né? Mas é uma cirurgia, então, assim, né, dentre gente? os otorrinos, você fala assim, aí eles falam, você vai ser amidaleira? Vou, alguém tem que ser. Vai fazer a plástica, vai fazer a rino. Eu gosto da criança catarrenta, eu gosto da mãe chegar e falar para mim assim, nossa, é outra criança. Eu falo, isso daí para mim é o combustível, sabe? Então, e é mesmo, né? É isso aí, é você transformar e impactar as vidas. Mas a gente tem que... Quando você é jovem, você quer abraçar o mundo, né? Sim. Então, já tive Normal. uns momentos assim, são momentos. Isso, São momentos. Aí você vai amadurecendo e vai vendo. Isso é tão importante quanto. Imagina. É tão importante quanto. E quanta legal. coisa. E é legal. E é sua realização também, né? Poxa. Você já tratou criança, família? Alguém da sua família? Já. Seus filhos? Não, da minha família, minha irmã, eu já operei minha irmã. Já. Sua irmã foi do quê? O septo. Ai, não é estranho? Não. É de boa? Eu acho que há uns 10 anos atrás eu ia ficar meio assim. Mas não, na hora lá, falei, daqui que eu vou operar você. Ela já estava enrolando, ela morava em São Paulo. Mas seus filhos você não precisou? Minha filha quase que foi para a do meio, quase precisou tirar as amígdalas, né? Mas aí meu marido já falou, pelo amor de Deus, você não vai fazer, né? Aí eu falei, vou só acompanhar. Não posso ficar. Mas aí no fim ela não precisou, ficou bem e aí. Não, porque. Mas eu faria. Existe a possibilidade, né? Existe. Eu tenho amigos, né? Que fez o parto do filho. Tem umas histórias assim. Sim. Mas o pessoal fala, você é louco e tal. É a tal história. Se vai tudo bem, é super legal. Mas se dá uma complicação, então. Daí não é legal. Aí. Às vezes nem fazer de amigo, de filho de amigo. Mas tem umas pessoas que. Amigo, filho de amigo, você ainda. Eu acho que você vai tranquila. Você fez a sua irmã. Não, operei já, filho de amigão. Sim. Mas tem algumas pessoas, às vezes, que eu sinto que elas começam e falam: pode ir com outra pessoa. Se você não vai ter liberdade comigo, não vai ficar confortável. Vai no fulano, pode ir. Proximidade, né? Às vezes a proximidade para algumas pessoas é um entrave, né? Sim. Então, para outras acham ótimo. Ai, que bom, você faz e tal. Não, porque esses casos que você compartilhou são casos muito comuns no nosso dia a dia. Muito. E aí, por isso que eu pensei, eu falei, deve ter tido alguém da família que precisou de algum... É que minha família, assim, criança, né? Que eu faço muita cirurgia de criança, não tem muito, assim. Minha irmã não teve filho, meu cunhado não teve filho, então assim, a gente não tem... mas eu operei, lembrei. O meu marido tem uma prima que mora aqui, né? E aí eu operei o filho dela. Então, é família. Família, verdade.
Você mais alguém? Acho que não. De família? Acho que não. Nunca tinha pensado nisso. E de tratar mesmo, sei lá, que nem a gente falou aqui. Eu precisei tratar uma perda auditiva, ou até mesmo um tratamento, sei lá, Não, gripal. trato Aí você bastante trata gente. a família Família toda, né? toda. Porque aí, no Meu seu caso, pai, minha suas mãe. crianças ficarem doentinhas na escola Eu sou um lá. vexame, porque é sumida pediatra, né? Depois de... Então. Então, porque eu ia falar, tá crescendo aí, ó. Porque Tô vendo que tá, mas não tá deve ser ficando diferente, doente. deve ser diferente. É. Querendo ou não, quando a criança começa a ir pra escola, eu não sei o que acontece, que fica doente pra caramba, né? Aí você tratou normal. Os meus foram tranquilos, assim, eles não sofreram muito com entrada na escola, né? Mas tem muitos pacientes que esse é o gatilho, né? Passa uma fase que os pais ficam de cabelo em pé, às vezes a gente fica de cabelo em pé, porque dá dó da criança, e assim, nossa, às tem vezes muito, a isso é gente muito não tem comum. muito o que fazer, assim, né? Você vai... Mas a diferença é que daí você já tem caminha um outro junto, olhar. né? Às vezes quando não é cirúrgico, às vezes fala, não, vamos tentar operar, ver se ajuda alguma coisa. Com certeza você ainda vai operar alguém que é bem próximo de você, porque é muito comum. É muito comum. Né? É muito comum. Mas, por exemplo, da minha igreja já operei muita gente. Nossa, acho que sei lá. Porque uns são as 30 pessoas já. que te conhecem. Isso aí é normal, né? Que nem a gente já pensa na indicação, né? pessoa, Amigo esse, né? Otorrina, tem ela daqui, vai lá. Coleguinha da Confiança escola, também. sabe? Coleguinha da escola. Coleguinha da escola, já operei. Verdade. Já, É que agora essas crianças não estão muito estão muito não, pequenininhos, né? Mas teve as fases, né, de operar amiguinho da sala. Coleguinha da escola, realmente, devia ter bastante. Muito legal, é gostoso, eu gosto. Eu gosto disso. Né? Eu gosto de estar no shopping, encontro paciente. Os meus filhos falam, ai, mãe, quem é paciente? É paciente. Normal, sabia, você fica então popular, não tem como. Mas por uma boa causa. Por um bom motivo, né? É bem legal. Agora eu vou te fazer perguntinhas aí diferentes. O que você encara hoje como desafio na sua carreira? Porque você passou por várias transições, né? Aqui a gente falou, teve o hospital, ambulatório, o consultório de convênio, o consultório particular, mas você enxerga um desafio, assim, grande na sua carreira? Ou hoje você... Acho que toda transição, ela tem os seus desafios, né? Mas essa transição agora para o consultório particular, ela tem exigido de mim muito mais empenho pessoal, né? Porque é um outro negócio. É como se eu tivesse começado a carreira diferente, né? Sim. Você tem a possibilidade de crescer do ponto de vista financeiro, mas isso depende muito da sua gestão, né? Do seu olhar para encarar o consultório, o desempenho do consultório como uma responsabilidade minha. Porque um ambulatório de convênio, de SUS, não depende. Você é a mão de obra, o paciente já está ali. Você vai fazer o seu trabalho, realmente atua que é só atender. como otorrino. É só atender, né? Fazer cirurgia, enfim, o que você tiver que fazer. Agora, o consultório de convênio segue essa toada, é um intermediário, né? Porque também existe uma demanda grande já. Sim, então, você tem o volume. Então, o consultório, você nunca vai se preocupar se o consultório está cheio ou vazio. Ele está sempre com movimento, né? Sim. E o consultório particular, não. Você pode ter um retorno financeiro melhor, e é muito legal você ter também a liberdade de fazer a medicina. No consultório de convênio eu já fazia muito isso, fazia o que eu acreditava como medicina, mas aí chegou uma hora que ficou inviável, a conta não fechava mesmo, sabe? Porque você também poderia ter um tempo maior, uma dedicação maior. Eu acho que a medicina, ela precisa de tempo, né? A escuta do paciente faz diferença no diagnóstico. Então, comecei a ficar angustiada, assim. Isso foi um dos motivos que me fez mudar. Falei, é isso que eu quero fazer o resto da vida? Venho aqui, atendo. E aí, assim, só falo oi, tchau pra secretária. Então, você tem um consultório particular, mudou muito, assim. O consultório ter sucesso é única e exclusivamente responsabilidade minha, do quanto eu me empenho. Atender bem, a gente aprendeu. Isso você garante. Atender, assim. Isso aí a gente foi treinado para isso, mas, assim, ter os olhos, né, para gestão pessoal, gestão financeira,
marketing, né? E o marketing é uma coisa muito nova na medicina. É muito recente. A gente nem podia fazer, né? Aí esse negócio de rede social, a gente se atrapalhou e agora o negócio tá meio que tendo as regras. Sim. Então, às vezes, a gente tem muito medo de se expor, porque aquilo pode te gerar um problema, porque você tá falando uma coisa, será que eu posso falar, né? É, porque realmente, Tinha em pouco muita tempo restrição atrás, do você tinha conselho, restrição, né? Muita restrição. E, querendo ou não, no particular, como você começa a se dedicar mais, daí é o que você falou, né, no consultório do convênio, você entrava e saía, você nem tinha muito esse contato com a secretária. Hoje ela é muito importante. Ela é minha, depende muito dela, o meu trabalho. Depende muito dela, porque né? aí você começa assim, você parte para a questão hoje em dia que a gente fala, né? Que o convênio não te dá isso uma integralidade, assim, que é a experiência do paciente, né? O paciente, ele tá pagando um serviço diretamente para você. Quando ele vai no consultório de convênio, você já tá pago. Então, ele não tem muita expectativa daquilo. Ele alinha a expectativa dele com... Então, é até fácil você se sobressair, sabia? Sim. Porque você atende de uma maneira que a medicina... Né? Atende que bem. Deveria atender mesmo. Qualquer pessoa, né? Sim, eu acho que claro. atendimento... Você atendeu o carinha do paciente do SUS, do convênio em particular, Sim. todo mundo igual, né? Mas... O paciente, ele tem uma expectativa menor no consultório. Existe uma de convênio. expectativa diferente. Então, ele chega lá, você atendeu, conversou, explicou, orientou. Ele fala, nossa, ela é ótima, voltarei sempre. Agora, eu posso atender, explicar, não sei o quê. Se o paciente chegou no meu consultório, o atendimento do WhatsApp não foi bom, a secretária não olhou direito para ele, né? A sua entrega vai ser mais questionada. Ele talvez não volte. Tem uma expectativa maior. E ele não Isso volta, fato. porque ele está pagando por aquilo diretamente. Diretamente. Então, isso influencia totalmente. O olhar do serviço acaba sendo diferente mesmo. Sim, né? sim. É igual a gente para serviços que você Qualquer falou, outro serviço, paga né? diretamente, Quando você paga vai julgar aquele valor, né? Isso que foi a chavinha que começou a mudar para mim, né? Então, não é só você ter um consultório, é tudo, não é só um consultório. É toda essa jornada, né? Toda a jornada do paciente. Que para você, apesar de tudo, da sua parte, é tranquilo porque você tem ali a sua maneira, mas quando vê todo o resto... Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para estar sempre alinhando. Aí uma hora a secretária tá ó, minha secretária é ótima, ela atende super bem o paciente, ela é cordial, ela é eficiente, mas aí você olha e fala, ai meu Deus, o marketing, preciso investir nisso. Aí, ai meu Deus, tem que gravar. É acompanhar o mercado, né, doutora? São outras facetas que a gente não tem. O olhar tem financeiro, que talvez, né, você já tinha um olhar, mas aí você fala, não, agora tem que olhar diferente. Eu tinha aquela noção de prejuízo e lucro, né? Tipo assim, custo, né? Sim. Mas, no fim do mês sobrou tanto. Mas, Sim. né? Não, mas assim, de uma certa forma, que é o que você falou no começo, é um desenvolvimento pessoal Sim. que a gente passa a ter. Né? Isso é legal porque a gente, como médico, eu não conheço ninguém que entrou na faculdade falando, eu quero ser um médico meia boca. Todo mundo quer fazer com excelência. Claro. Né? Então, a gente ouve muito. Você assiste podcast, todo mundo fala, não, eu quero dar um tratamento de excelência. É verdade. Isso. Só que daí você entende que a excelência, na geração ela não agora... É só consulta. Eu acho que isso também é muito desse avanço das gerações. Né? Agora, o que a gente está vivendo agora é totalmente diferente, que nem lá do seu bisavô que você comentou. Meu bisavô ganhava galinha, né? De pagamento. Então, é essa adaptação, né? Mas, de uma certa forma, eu acho que é super positiva essa adaptação. A gente sempre aprender alguma coisa nova é bom. Né? É bom pro Desenvolvimento. desenvolvimento. Né? Então, chega uma hora que você fala, se eu souber tudo também, ficar do mesmo jeito, posso. Tem gente que funciona bem assim, mas eu acho que o desenvolvimento pessoal, a gente vai amadurecendo, né? Você tem filho, o filho cresce, a gente está sempre... Nosso ambiente está sempre mudando. Muito. Então, a gente está sempre se adaptando a alguma coisa. Demais. Só que, para mim, o profissional, ele ficou num segundo plano muito tempo. Agora que as crianças cresceram, teve essa mudança, agora sim, eu consigo voltar meus olhos muito para isso. E fala, não, tem que fazer, mas estava muito parada há muito tempo. Então, e vou te falar que sacudir a poeira, desenferrujar. Não, mas sabe o que eu acho muito legal? Quando você vai para esse olhar e você sente a resposta dos seus pacientes.
porque o que eu quero dizer? Quando a gente começou a conversar, só de conversar com você, você contar os casos dos seus pacientes, eu já via muito, tipo, ela é muito querida, esses pacientes vão amar ver ela. E quando você começou a desenvolver, trabalhar mais essa parte do marketing, isso foi assim... Teve um feedback, né, que lindo, eu nem esperava. Maravilhoso. Surgiu eu esperava. De 10, 15 anos atrás, assim. E aí isso também é muito legal, porque às vezes você fala, puxa, não... Foi muito bom, né? porque validou, né? Então Sim. a gente, às vezes assim, você tá ali, legal, fiz, foi legal, foi bom, passa o tempo, mas a pessoa vai se lembrar pra você o resto da vida. Então, você tá quietinha lá, de repente você aparece, gente, eu estou aqui. Os pacientes, doutora, quanto tempo! Maravilhoso! É muito legal. Isso é muito legal, porque querendo ou não, te dá um impulso também, tipo, continua. Sim. Você já tem todas essas provas sociais, que na verdade lá no fundinho você sabia, mas a gente é inseguro, né? Essas validações ajudam, né? A gente você fala, não, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho, né? É mais uma forma, porque hoje em dia a indicação, por exemplo, de pacientes não é igual antigamente, né? A indicação, passa com a doutora Fernanda. Eu ia, mas eu nem imaginava como você era fisicamente. Hoje a primeira coisa que eu vou fazer é te procurar. Antes, né? E a gente faz isso, né? Então, faz isso. Quando eu me peguei assim, reparando que para qualquer coisa que eu vou fazer, eu quero saber antes. Exato. O paciente também, por que não? Hoje é assim. Então, é assim. Hoje é assim. E talvez daqui a pouco mude de novo. Porque a mudança agora que a gente está passando de tecnologia, de inteligência artificial, ela tá tão bizarra no sentido, né? Muito rápido, de rapidez, que pode ser mesmo. Né? Tem até os vídeos hoje que a gente vê aí que a gente faz, né? Já viu? Fazer assim, né? Não, vídeos com a IA, por exemplo, que hoje em dia você faz um vídeo de IA tranquilamente, então não dá para saber como é que vai ser, né? Então... Não dá para saber. Eu tenho já médicos que já me mandam o vídeo, fiz esse vídeo de IA. Às vezes eu falo, ficou bom. Às vezes eu falo, não ficou bom, não. Mas assim... vai ficar bom, o viu? chat GPT há 2 anos atrás não era nada. Era uma coisa meio que a gente olhava e falava, tá bom, agora? Assustador. As crianças, meu filho pega o celular... Chat, pega essa foto. Aí ele joga uma foto dele. 7 anos. Não, os ensaios mas fotográficos. Mas conversam com o chat, é meio doido, né? Então assim, não dá pra saber como vai ser. Os ensaios fotográficos, né? Esses dias já teve uma médica que me mandou, falou, eu não vou tirar fotos porque tá aqui, ó, meu ensaio. Estavam ótimas. Então. Eu falei, nossa, ficou linda. Se for para poupar o seu tempo, o seu desgaste, beleza. Né? Mas é lógico que tem um limite ainda. Tem, ali, porque né? a gente ainda é relacional, né? Total. O ser humano é relacional. Por isso que às vezes fala assim, a gente pode ser substituído, né, o médico, né? Por inteligência artificial, não, ainda não. Tá bem que longe ainda. Não, eu acho tem que muita coisa, assim, que vai agregar, até talvez em procedimentos. Sim. Né? Mas não adianta, eu acho que nada substitui o relacionamento pessoal, presencial. Até a teleconsulta eu não gosto. Né? Eu não gosto. Na minha especialidade nem é tão bom, porque a gente Você não consegue precisa examinar. Fazer às vezes eu preciso muito do exame físico. E essa conexão ainda, né? Tudo isso. Então, ainda tem um time aí, mas é o que você falou, pode mudar. O marketing pode mudar. Você tem que estar antenado, assim. O jogo muda o tempo todo. O jogo muda o tempo todo. E tá tudo certo, né? E a gente acha que, às vezes, assim, o fato de você ter que crescer nas outras áreas vai diminuir a sua atuação médica. Pelo contrário, né? Você, vai absorvendo. A gente estava com a questão lá do prontuário eletrônico, né? Muda. Eu falei, gente, eu não dou conta de aprender tanta coisa que tem de funcionalidade nesses prontuários. Tem muita coisa, E tudo para aumentar a produtividade, né? Sim, então, otimizar o tempo, né? Acho que realmente o que a máquina pode fazer por você que não vá tirar, assim, às vezes a sua... Tem coisa que a gente tem que se esforçar para fazer, até para você não emburrecer, né? A gente emburrece. Sim. Então... eu vejo até por educação mesmo, de escolar, a diferença. Você somos de épocas que não tinha nada disso. Total, né? Então, o esforço, sem dúvida, era outro. Ele gera uma neuroplasticidade Tanto diferente, que até né? pra gente se adaptar é diferente desses mais jovens. Muito. Porque a gente já tá acostumado meio que correr atrás. Eu lembro até hoje, meu pai falava para eu procurar as coisas no dicionário, não tinha nem Google.
Eu tinha um monte de dicionário em casa, A Barça, enciclopédia. né? Tinha que fazer pesquisa na Barça. É até gostoso lembrar, porque a gente, querendo ou não, viveu essa parte e ainda vai viver. Mas, assim, o volume de conhecimento, a transmissão do conhecimento era muito lenta, Ah, né? sim. Então, para medicina, Imagina. poxa, hoje você quer... eu preciso me atualizar sobre rinossinusites. Tá ali. Em 5 minutos, você tem muito material. Antes, assim... Tinha muita informação, mas eu tinha que ir na BIREM, que é a Biblioteca Regional de Medicina, chegava lá, oi, tudo bem? Eu quero me atualizar, queria ver uns artigos aqui e tal. Aí você ficava lá pesquisando. Aí pegava os artigos, tinha que pagar o artigo, entendeu? Tinha que pagar. Nossa, mas é gostoso lembrar. E aí você saía lembrar. com 3 artigos. Hoje em dia, na espera daqui da sala, deixa eu dar Mas é gostoso de lembrar, não é? Eu lembro da parte de eu ir na biblioteca, de eu ficar o dia inteiro, se deixar o período lá na biblioteca, um tempão. Ai, gente. Eu acho legal. Não, é legal. Acho que a leitura, ela é... É o jeito que Deus se revelou pra gente, foi pela Bíblia, né? Então, assim, a leitura, ela é muito importante. Eu amo. Então, ler sempre vai ser um bom hábito. Sim. E ler, assim, o papel, assim, né? O físico. Mas acho que é da nossa geração, isso. Mas eu não sei. Eu acho que o aprendizado se dá de uma maneira, neurologicamente falando, melhor desse jeito. Enquanto a gente pode influenciar, né? Eu acho que sim. Mas claro que eles vão absorvendo, né, as tecnologias assim, muito mais que a gente. Então nem sei onde vai dar esse negócio. Não. Né? A gente vai ainda ver muita coisa ainda, né? Nossa. E tudo muito rápido. Muito rápido. É assustador, né? Quando começou o chat, eu já achei assustador. Não, e as coisas que ele faz, né? Porque você fala, é meio limitado. Não é. Não é nada limitado. Faz muito melhor do que eu. E mais rápido. Qualquer coisa, pergunta pro chat. A gente vai agora para uma parte do podcast, que a gente está indo para o finalzinho, onde você faz uma pergunta para mim. Mas qualquer pergunta. Curiosidade. Mas apesar que você já sabe tanta coisa de mim. Deixa eu pensar. Não pensa muito não, doutora. Qual você acha que é a maior deficiência nesse momento dos médicos que buscam mudar, fazer essa transição, né? Que você ajuda a gente a fazer, né? Nossa, que pergunta interessante. Qual que é a maior dificuldade? Nossa, eu vou falar... Pode ser mais de uma. Espero que seja bem interpretada. Mas não acho que é só do médico, tá? Eu vejo que é do médico, porque eu tô no dia a dia, né? Mas eu acho que dos empresários, de uma forma geral, também. É o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque, às vezes, você quer um resultado financeiro bom, você quer desenvolver o seu marketing, fazer vídeos, o que for, mas você não quer fazer mudanças comportamentais que vão fazer muita diferença. Para você contratar, por exemplo, às vezes vocês não querem fazer uma contratação, mas é por falta mesmo de entender o quanto o outro vai agregar para você. Não quer desenvolver a liderança, não quer olhar o financeiro, ou às vezes você gosta muito do financeiro, mas não entende que não é você que tem que fazer aquilo muitas vezes, que é uma pessoa que vai fazer para você. Então, a parte comportamental, que eu acho que é do ser humano de uma forma geral, mas é que é a maior dificuldade que eu tenho. Porque daí eu tenho que chegar em você e falar para você, olha, você é excelente nisso, mas essa parte aqui você tem que desenvolver. Você vai ter, sim, que conversar com a sua secretária, você vai ter, sim, que investir nisso. Então, está muito ligado ao que vocês estão dispostos a mudar, né? Se comunicar melhor. Arriscar, às vezes. Arriscar. Né? Porque, por exemplo, liderança é uma dificuldade que eu tenho muito, no sentido assim, nossa, minha secretária, uma coisa boba, minha secretária não veio, não chegou no horário, não veio do jeito que eu gostaria, mas você não falou, você não fez nada. Você acha que ela vai ter bom senso. E isso está ligado ao seu comportamento, que não é como atuação médica nesse momento, porque nessa parte é inquestionável. É como chefe, né? É como líder, empresário. Então, por exemplo,
Eu quero me comportar como um empresário. Esse comportamento é a minha maior dificuldade. Mas quando vocês estão abertos, vocês vão fazendo isso naturalmente. Então, é muito comum eu receber, às vezes, depois que a gente fez uma mentoria, uma reunião, receber um áudio. Nossa, Kátia, fiquei pensando nisso. Nossa, mudou isso. Mas isso para mim é melhor. Por quê? Porque é uma mudança comportamental que você leva. Então, no geral, se você topa mudar alguns comportamentos, você topa evoluir. Então, acho que isso. É que, assim, é delicado falar isso, mas é verdade. Todo mundo precisa mudar o comportamento. Então, hoje é engraçado que, antigamente, eu não fazia aquela análise comportamental se eu fosse fazer mentoria com o médico. Hoje, eu faço antes. Aquilo é ótimo, porque ele é meio que, assim, é um salvaguarda. Não, você fala, não sei o que eu tô falando, é o teste. É o teste. É o teste. Então você dá uma. Tá, tô sendo empática, tô falando, mas olha. Porque senão, às vezes, assim, até no primeiro contato pode intimidar, né, no relacionamento. Você fala, você. Hoje eu faço sempre. Muito legal. Inclusive da secretária. Exato, e a gente olha aquilo e fala, nossa, é verdade. Eu já sou assim. Então, o que ela vai falar é baseado muitas vezes nisso. Sim. É claro que a sua impressão pessoal conta porque, muito. Lógico que aquele teste ele tem muito embasamento, né? É um teste comportamental, mas ele me ajuda a entender até onde é fácil para você desenvolver. Daí que nem a gente vê da secretária. Eu quero que a minha secretária seja super, super comunicativa, vendedora. E ela não tem esse perfil. Ela não tem. Fala, é melhor você contratar outra pessoa. Você contratou errado. Não é nem muito drástico, às vezes a gente distrai. Isso. Então não adianta. A parte comportamental, acho que é maior, é o ponto. É o ponto. Mas você acha que isso poderia ser de alguma maneira treinado ou ensinado pra gente antes? Porque eu acho que médico, assim, a gente tem um perfil muito de assim, de assistencial. E eu acho que as coisas que a gente é ensinado no ambiente acadêmico, você leva aquilo pro resto da sua vida, às vezes até como dogmas, né? Então, eu acho até falta, que deve, né, não sei se já tem, antigamente zero, né? Zero. Hoje eu acho que faculdades talvez tenham uma pincelada, né? O que eu acho que seria muito interessante na faculdade, você entender as transições da sua carreira. Porque, por exemplo, ninguém vai sair da faculdade algumas pessoas sim, mas já montar um consultório, difícil. Existe uma transição. A gente fala que tem a fase do aprendizado, de você colocar a mão na massa ali, tá em hospitais. E é engraçado, você falou, é engraçado, porque a gente tá lá, você tá aprendendo com pessoas maduras na carreira, né? Que estão no auge delas. Então, o nosso modelo, a nossa referência é aquela. Então, a gente acha que é automático aquilo, né? Isso, você não começa a dar cabeçada, aí você fala, meu Deus, onde eu tô errando, né? Se você tivesse na faculdade aulas de transição de carreira, tipo, tem essa fase que você vai até precisar dessas habilidades e vai ser, sei lá, os investimentos que você precisaria seriam esses. Depois, numa fase de você trabalhar com o seu colega, porque você não precisa, de fato, abrir um negócio. Você pode trabalhar em clínicas de colegas, que é uma fase também da carreira. E se você quiser trabalhar, ter o seu consultório, aí o jogo funciona assim. É verdade. Né? Então, isso seria muito legal, porque daí você não precisa decidir, mas você pelo menos sabe o que te espera. Né? Porque a gente vai dando cabeçada. Eu já dei aula, foi uma aula só, numa faculdade, e eu vi o nível de maturidade, que é normal, dos estudantes lá, né, de medicina. Então, eu acho que um caminho legal seria, vamos entender as fases que você pode passar? O que você vai escolher e tal? Mas eu acho que isso, às vezes, nem tanto na faculdade. Eu acho que isso poderia ser feito na residência, até porque isso é meio aplicável a cada especialidade. Né? É verdade. Devia fazer parte dos currículos mesmo. Mas pode ser. Eu, sinceramente, acho que é uma... eu acho que é uma tendência. Eu acho que sim. Porque hoje em dia, por exemplo, eu falo, quando eu me formei, quando eu abri a empresa, dava para contar nos dedos as pessoas que faziam esse trabalho que eu faço. Era e assim, a demanda sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas assim, era uma coisa muito, muito pontual. Tanto que as pessoas falavam, nossa, que trabalho diferente que você tem. Hoje em dia, com esse avanço, né, de marketing, rede social, a pessoa vê a oportunidade de mercado, faz um curso
online, ela já entra nesse ramo, vamos pensar todo assim. mundo quer vender curso Né? hoje Que em dia. enfim, não tem. Acontece, né? Com várias profissões vai acontecer isso. Mas, assim, o que eu vejo, por quê? Porque tem muita demanda, Sim. né? Porque é o mercado mesmo. Mas é interessante você parar para pensar. Então, se hoje tem tanta gente que diz fazer esse trabalho e tudo mais, eu acho que isso vai chegar uma hora que vão ter pessoas bem capacitadas nas faculdades. Porque a parte boa é que quem fez, por exemplo, um curso online, eu, pelo menos, acredito que não vai ser essa pessoa que vai dar uma aula, né? Aí a parte boa é a gente que está no mercado há bastante tempo tem uma formação para isso, né? Sólida, Mas eu acho que precisaria, de verdade. Acho que seria muito legal, assim. E sua pergunta foi muito boa, porque é uma reflexão mesmo, né? O que eu preciso, né? Eu acho que você precisa estar aberto a mudar se desenvolver, né, na parte comportamental. Porque se a gente muda isso, a gente faz o que a gente quiser. E acho que isso é o que você chama de virada de chave, né? Eu sempre falo isso pra você, né? Não, eu já vi você falar várias vezes. Falo pra todo mundo. Né? É muito legal quando vocês viram a chavinha e a gente vê. E eu acho que assim, virar a chavinha é exatamente, ela é até pessoal para cada pessoa, porque cada pessoa tem uma facilidade e uma dificuldade, né? Pessoal. Tem, às vezes, esse lugar comum, acho que nessa transição de consultório para o consultório particular, é assim, nossa, é outro negócio, nessa era agora, então... Consultório particular há 10 anos atrás era outra coisa. Como você ia captar paciente. Totalmente diferente. E vai mudar muito ainda. Então. A virada de chavinha, ela tem a virada quando você tem um olhar para o mercado, que é mais difícil. Mas ela normalmente acontece quando vem alguma dor. Então, eu tenho alguma coisa aqui que não tá legal. Eu tô sentindo isso aqui. Aí ela costuma ser mais fácil. Mas isso é na vida da gente, né? Sim. A gente funciona melhor. A gente funciona na dor do que no amor. É verdade. Legal. Doutora, eu vou fazer para você... Vou te falar 4 palavrinhas. E você vai me falar o que você quiser. Que vir na sua cabeça. Bate pronto? Tá bom? Então, primeira palavrinha... Eu vou mudar minhas palavrinhas aqui, porque na conversa você falou tanta coisa. Primeiro, família. Família é o plano de Deus pra gente, né? Que lindo. E Deus? Deus é tudo. E a otorrino? A otorrino é um desafio, mas é uma paixão também. Dá pra ver no seu olhar quando você fala. E o consultório? É um desafio e uma paixão também. Eu demorei para achar, a gente, que nem eu te falei, a gente acha que tem que abraçar o mundo com as pernas e tal. E uma vez um amigo falou assim para mim, você tem que descobrir o seu nicho, descobre aonde você fica confortável, o que você gosta de fazer. E aí você naturalmente vai fazer isso bem. E dentro da especialidade, que a gente acha que, às vezes, a gente acha que por ser uma especialidade pequena, na verdade, otorrino não é, né? Mas a gente tem que fazer tudo. Eu sou obrigada a fazer tudo. Nossa, é muita coisa. Só muita do que a gente conversou aqui. É muita coisa. Mas quando você sai da residência, aquilo é o seu universo. Então, você quer fazer tudo. Não é para fazer tudo. Então, e tudo bem você fazer uma coisa que aos olhos dos seus colegas sejam mais simples e mais corriqueiras, né? E faz bem feito. Então, ele falou isso pra mim, acho o seu... Porque teve uma época, eu já tive crise, assim, de falar, meu Deus, é isso mesmo? Vou mudar, né? Não quero mais. E aí ele falou, não... E as dificuldades fazem você crescer, né? Então, essas crises fazem você... Refletir, é o que você pensar. falou, né? Você vai refletir, vai falar isso mesmo? Qual foi... O que aconteceu aqui? Por que isso chegou nesse ponto? Qual é a solução que eu tenho? Porque depois, quando vier de novo, você já vai ter uma postura diferente. Você vai enfrentar aquela dificuldade com muito mais tranquilidade, mais segurança. Então, o consultório é assim, chegar assim... E aí, agora, hoje em dia, eu já sou muito tranquila, mas eu sinto que demorou um tempo, assim, para eu entender. Não, tudo bem eu fazer isso e focar nisso... E vou fazer bem feito, entendeu? E a gente sabe, a gente percebe o resultado disso, viu? Você é que assim, é que você não para pensar. Mas quando você parar para pensar no consultório, tenta lembrar a quantidade de pessoas que você já ajudou lá, e o que
que realmente o seu trabalho faz por essas pessoas, porque às vezes eu vejo que, como é da rotina de vocês esquecem. É verdade. E o impacto que vocês causam é muito grande, só que como é que a gente que está do lado de cá tem esse sentimento, mas vocês vira rotina. E esse negócio de redes, é uma coisa pra gente manter em perspectiva mesmo, porque esse negócio de rede social, a gente olha muito pro que o outro tá fazendo. E a gente sempre acha que o do outro é melhor, né? E que o seu... Mas é o mal da rede social, né? É igual a gente achar então, que tá todo mundo muito bem, né? Mas então, às vezes eu olho e falo, nossa, ele faz cirurgia robótica, meu Deus, que legal. Muito top e tal. Mas, no fim das contas, o que vale é o bem que você fez para um paciente, né? Isso todos os médicos têm capacidade de fazer. Seja você dando um remédio para tirar dor daquele... Você dá um antibiótico que resolveu no primeiro dia. Então, nossa, isso tem tanto mérito quanto fazer uma cirurgia de transplante. É que a gente não faz... Vocês, no caso, não fazem muito esse exercício contrário. Não mesmo. Porque, são muitas pessoas que você impacta de formas diferentes, que você ajuda. Então, parar para refletir sobre isso também é muito legal. Eu sempre paro. Quando eu trabalho com vocês, é muito legal nesse sentido. Mas eu sei que para vocês não é difícil. Que o corriqueiro acaba passando batido às vezes, né? Mas não, a gente tem que realmente olhar e valorizar muito. Muito. É verdade. E uma última palavrinha. Pacientes. Paciente é o motivo pelo qual a gente acorda todo dia, que lindo! Vai, né? É isso aí, acho que é poder ajudar. Que legal. Continua sendo. Aí eu vou pedir para você deixar algum recadinho para os seus pacientes. Pode ser para os seus pacientes. Pros meus De repente, alguma coisa que você quer conscientizar. O que você quiser. Já que a gente está nessa fase aí de inteligência artificial, rede social, que os pacientes tenham muito cuidado ao escolher médico, né? Ainda continua sendo uma profissão que exige muito treinamento, muito estudo, muita dedicação, mas muito contato com o paciente. Então, às vezes, na rede social, a gente pode... principalmente quem é leigo, né? Achar que o médico é um grande especialista daquilo e, na verdade, não é, né? Então... ser criterioso. Ser criterioso. Acho que os pacientes têm que ser criteriosos com a saúde, dar valor para a saúde, né? Então... Perfeito. Ver no fim da vida, assim, você olhar para trás e falar, investir na minha saúde, eu acho que é uma coisa boa de você chegar a essa conclusão, né? E não ao contrário. Né, você ter, às vezes, uma dificuldade de mobilidade, né? Você ter um problema crônico porque você não cuidou direito. Então, você olhar para trás e falar, podia ter feito diferente. Perfeito. Então, investir em bons médicos. Eu sei que isso demanda, né, questão financeira, recurso, tempo, mas ser criterioso em quem você procura, quem vai cuidar de você... E valorizar a saúde mesmo. A gente só valoriza a saúde quando a gente perde. Né? Ou quando a gente tá naquele perrengue mesmo, né? Tá certo, eu também acho, concordo plenamente. É o nosso bem mais precioso pra gente fazer tudo na nossa vida, né? Tem aquela... Não sei se você já viu aquela Ana Maria Quintela. Ela faz cuidados paliativos, né? E ela fala nas palestras dela, assim, que ela lida com um paciente terminal, assim, terminal paliativo. Não tem mais o que fazer, estou aqui, só sobrou eu. Ela fala, só sobrou eu, então vamos lá, porque vai morrer, né? E ela fala que os pacientes nunca... eles sempre falam assim, o que você mudaria? Não teria trabalhado tanto, teria ficado mais tempo com a família, teria cuidado mais de mim, né? Mas eu passei por isso. A minha mãe, nos últimos dias dela, nos 2 últimos dias, a gente fez essa pergunta para ela e ela falou isso. Ela falou assim, nossa, com certeza eu cuidaria mais de mim, daria mais valor para minha saúde, para minha vida, porque no caso dela, ela falou assim, eu cuidei muito dos outros, eu sempre quis fazer o melhor pelos outros, e isso é uma coisa real, muito né? Comum, né? E realmente, quem tá ali no final, para pensar, eu acho que não tem nada mais precioso que a nossa saúde, pra gente ficar com a nossa família. Então, acho que você tem aquela sensação de falar assim, estou aqui porque
era para ser e não, é porque não cuidei. Acho que isso dá uma tranquilidade, né? Saúde é isso, né? Por isso que é tão bom trabalhar na área da saúde, porque a gente também sabe o impacto que consegue causar na vida da pessoa, porque é o que ela tem de mais de mais precioso. Apesar, né? às vezes, deles não perceberem, né? Às vezes o paciente não tá entendendo a gravidade. Né? Assim, Você deve ter muito isso. Tipo, eu não lido com doenças graves, assim, mas, né, qualidade de vida. Qualidade né? de vida. No fim, é qualidade de vida. Então, ser criterioso nesse sentido. Por mais grave que a doença seja, você vai sempre querer... Se você não vai conseguir a cura, você vai querer qualidade de vida do paciente. Sim, mas é verdade. Gente... Muito obrigada, viu? Que gostoso. Já sabia que ia ser maravilhoso. Obrigada, foi muito especial. Com você. Obrigada. Tenho certeza que quem assistir vai sentir um podcast leve. Porque foi leve, foi gostoso. Às vezes, pacientes, olha... Se você não lembrar de alguma coisa, me liga, porque eu falo muito. Gente. Não, já pego. Nossa, já deu várias dicas aqui pra gente hoje. Eu falo tanto que às vezes falo, acho que as mães saem atordoadas de tudo que eu falo. Doutora, obrigada, viu? Obrigada, Kátia. Obrigada, gente. Sucesso. Até a próxima. Obrigada.